Olá, sejam todos bem-vindos ao Intervalo Jurídico. Eu me chamo Danilo José e no vídeo de hoje nós buscaremos compreender os institutos de posse e propriedade através da literatura. Pois bem, para tal, eu utilizei aqui uma fábula das fábulas de Esopo chamada O Jumento e a Sua Sombra, que é uma fábula um tanto interessante para essa matéria do direito. Ela conta o conflito entre um proprietário de jumentinhos e um viajante que precisava de um jumentinho e acaba acordando com esse proprietário para poder viajar com um dos jumentos, né? E utilizar dele, né? Tanto para levar as cargas quanto para montar, enfim. Acontece que esses dois acabam viajando junto e em dado momento do dia o sol irradia muito forte. Eles precisam então descansar. Acontece que o proprietário queria usar a sombra do jumento para descansar, só que o viajante já estava nela descansando. Então, ali começa o conflito. O dono do jumento, então, diz para o possuidor, para o viajante que contratou: "Você contratou apenas o jumento e não a sua sombra." E o viajante dizia: "Por enquanto, o contrato me garante o controle completo do jumento." Então, ambos ali começam a brigar fisicamente e vão a tribunal para ver a quem pertencia o direito da sombra, né? Então, nós vamos analisar aqui quem tinha o direito, de fato, de utilizar do jumento e da sombra e qual o remédio para controlar esse conflito entre proprietário e possuidor. Pois bem, antes de tudo, nós precisamos compreender o que é proprietário e o que é possuidor. Então vamos ao artigo 1228 do Código Civil, que diz o seguinte: o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Então, o proprietário é proprietário em relação a alguma coisa, naturalmente. Então, o proprietário vai ser proprietário quando ele tem essas 4 faculdades em relação a alguma coisa. Por exemplo, essa caneca aqui com lapiseiras e canetas, né? Eu sou proprietário dela, porque justamente eu posso gozar dessas canetas, utilizar elas, eu posso dispor delas, eu posso vendê-las e eu posso reaver de quem quer que venha aqui roubá-las, né? Então, portanto, sou proprietário. Eu tenho as 4 faculdades de proprietário. O possuidor, no entanto, está lá no artigo 1196 do Código Civil. Diz assim: considera-se possuidor todo aquele que tem, de fato, o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Pois bem, se eu pego uma caneta aqui e empresto a alguém, ela vai estar em posse dessa caneta. E ela vai ter, no caso ali, pelo menos o domínio dela em mãos e também, junto da posse, ela pode usar para poder escrever, ou seja, ela vai gozar da caneta, vai utilizar da caneta. O que ela não pode fazer, nesse caso, é dispor, não pode vender, porque não é dela, é minha. Então, nesse caso, ela é possuidora, pois ela não tem as 4 faculdades inerentes à propriedade. Entendido o que é possuidor e o que é proprietário, nós vamos então agora entender quais são os direitos de cada um em relação ao jumento. O possuidor, ele contratou com o proprietário, então ele vai gozar ali de algumas faculdades inerentes à propriedade, inerentes ao proprietário, que são aqui no caso a faculdade de gozar, utilizar e a de reaver o jumento de quem quer que venha tomar dele. Inclusive, diga-se, até mesmo do proprietário, pois naquele tempo de contrato, naquele tempo de acordo, ele tem todo o direito de utilizar desse jumento. Então, o proprietário não tem o direito de esbulhar, de turbar essa posse, ainda que seja momentânea, do possuidor. E o proprietário, como ele contratou, como ele acordou, ele tem que então aguardar esse tempo para poder ter a posse direta da coisa dele. Porque o proprietário, obviamente, ele tem a posse indireta. O proprietário sempre terá a posse indireta. Ele pode ter a posse direta ou indireta. Mas o possuidor, ele tem que necessariamente ter a posse direta, né? Diz o jurista Iering que a posse é justamente isso. É ter o corpus, ter o domínio da coisa em dado momento. E aqui nós vemos que esse viajante tem, e também tem esses outros direitos, como de usar e de gozar do jumento. Então, é certo que nessa fábula a atitude do proprietário é errada, né? Nós vamos ler ela aqui para poder compreender melhor. O jumento e a sua sombra. Um certo homem contratou um jumento para uma viagem no verão. Começou a andar com o dono do jumento atrás para guiar o animal. Por vezes, no calor do dia, eles paravam para descansar. O viajante queria deitar-se na sombra do jumento, mas o dono do jumento também queria estar fora do sol e não o deixou fazer isso. O dono do jumento dizia: "Você contratou apenas o jumento e não a sua sombra." E o viajante dizia: "Por enquanto, o contrato me garante o controle completo do jumento." Ora, evidentemente que o viajante está certo, mas esse controle completo
devemos interpretar com parcimônia, porque ele não tem, no caso, a posse completa, né? Porque ele não pode dispor do jumento, ele não pode vender, ele não pode dar, já que ele não é proprietário, já que não pertence a ele no sentido próprio da palavra pertencer. Então, também é legal ressaltar que, por vezes, né, no imaginário popular, a posse ela também é entendida como propriedade, né? Quando se diz, fulano tem uma casa na Bahia, fulano possui uma casa na Bahia, né? Esse possuir aqui, no caso, ele está subentendido, ele está entendido como propriedade. Fulano é proprietário de uma casa na Bahia. Mas no sentido jurídico da coisa, né, a posse ela é completamente diferente disso daí. Então, veja, após isso, né, após essa argumentação do proprietário para o viajante, eles começam a brigar fisicamente. Então, naturalmente, nós vemos que o proprietário esbulhou a posse do viajante, né? Esbulhar quer dizer tomar, né? Tirar, pegar a posse de modo incorreto, de modo ilícito. Bom, pois bem, o nosso Código Civil, ele mesmo nos garante alguns remédios contra os tipos de ameaça contra a posse. Então, a fim de ficar mais inteligível, digamos que tenhamos um proprietário que alugou uma casa para alguém, e esse proprietário venha a ficar ali turbando, né, a posse de quem está ali morando na casa, né? Digamos que esse proprietário fique ali entrando na casa sem permissão, passa no quarto, passa na sala, ele não tem esse direito. Então ele está turbando, ele está perturbando a posse. Então o locatário ele vai ter o direito de ir a juízo, né? E pedir, portanto, o interdito de manutenção, que é impedir de que esse proprietário, de que qualquer um que seja, fique entrando naquela casa ali, né? Fique sendo azião naquela casa. Temos também o interdito de proibição, né? Interdito proibitório, que é quando acontece, né? Ele pode ser chamado quando a pessoa fica, no caso, ameaçando de tomar a posse. Fica ali, eu vou entrar na sua casa, vou pegar para mim, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Nós temos o interdito proibitório para poder impedir isso. E, por fim, o interdito de reintegração de posse, que, a meu ver, caberia aqui no caso do jumento, que é justamente de restituir a posse devida ao verdadeiro possuidor, já que este proprietário veio a agredir o possuidor verdadeiro, ele poderia ir a juízo e pedir, então, o interdito de reintegração, né? Levando para o exemplo da casa, se o proprietário toma a casa, no tempo devido de contrato ao possuidor, ele pode ir a juízo e reclamar isso, né? Pedir seu direito de posse, de estar ali morando, né? Bom, basicamente esse era o vídeo. Ficamos agora por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam e até a próxima.